Bom, a terceira parte do nosso vídeo de cinética, a gente vai falar sobre pressão. Bom, pressão eu até falei no início, né? Por que as pessoas cozinham feijão na panela de pressão? É porque é mais rápido. Já ouviram falar pessoas fazendo... Mães, né? Pessoas. A gente tem que falar de mãe, né? Mãe que faz arroz na panela de pressão. Já viram? 5 minutos. Ferveu, 5 minutos, você desliga, o arroz tá pronto. Tem a parada do macarrão também, né? O macarrão com queijo, com presunto, com requeijão, que não sei o que você bota pra cozinhar tudo junto. Ai, meu Deus do céu, é um sonho. Mas, enfim. Por que a pressão faz com que a reação seja mais rápida? A pressão aumenta, consequentemente a temperatura de ebulição da água aumenta, a reação é mais rápida. Então, um exemplo clássico disso é você cozinhar o feijão na panela de pressão e cozinhar o feijão numa panela aberta, uma panela normal. Demora 5 horas o feijão numa panela aberta. Como é que você sabe disso? Uma vez eu fui fazer uma feijoada para 10 pessoas. Peguei aquela panela de escola enorme. Cozinhei acho que uns 2 kg de feijão. Acho que eu distribuí feijoada para a rua inteira. Então demorou 5 horas para o feijão cozinhar. Demora. E na panela de pressão, 1 kg de feijão demora 40 minutos, 50 minutos, meia hora, dependendo do feijão, se ele ficou de molho de um dia para o outro ou não. É muito rápido, tá certo? O exemplo que ele te dá aqui é o seguinte: se existir o aumento da pressão, ele acontece com a diminuição do volume. Então ele te deu um exemplo aqui de compressão de volume, faz com que as moléculas se choquem mais. Se elas se chocam mais rápida é a reação, tá certo? Então, muito simples, a pressão influenciando a velocidade das reações, tá? Então, ó, a nossa conclusão é essa daqui, ó. Quanto maior a pressão parcial dos reagentes gasosos, pressão são reagentes gasosos, tá certo? Só gasoso. Maior a velocidade da reação química. Então, esse foi um dos fatores que influencia a reação. Pressão. Segundo tópico, superfície, próximo tópico, né? Superfície de contato. É a área de contato. Então, nosso próximo tópico, superfície de contato. Então, superfície de contato tem a ver com o carvão na churrasqueira. Quando você quebra, você diminui o tamanho. Se você diminui o tamanho, você aumenta a superfície de contato. Ué, como assim? Se eu diminuo o tamanho, eu aumento a superfície de contato. Eu vou pegar um apagador de quadro para vocês entenderem melhor. Espera só um instantinho que eu vou dar um pause e vou buscar o meu apagador de quadro branco. Bom, retornando, voltei. Voltei também com uma folha de papel. Repara uma coisa. Se essa folha de papel botar lá para queimar, ela tem o lado da frente para ela começar a queimar. Todos esses lados aqui, né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, a parte de trás, 6. Mas se eu dividir ela em 2, eu estou diminuindo o tamanho dela. Diminuir. Agora eu tenho 6 partes desse lado e 6 partes desse lado. Eu tenho 12 partes. Eu aumento a superfície de contato, eu aumento a minha possibilidade de começar a queimar. E se eu dividir em 4, aumentei mais ainda. Ó, quanto menor o tamanho, mais rápido é a combustão, que é a minha reação de queima, né? O papel eu vou botar para queimar. Então, quanto menor o tamanho, maior a superfície de contato, tá? Você precisa ter isso em mente. Quanto menor o tamanho, maior a superfície de contato. É o inverso. Ah, maior a superfície de contato, maior o tamanho. Não. Quanto menor o tamanho, maior a superfície de contato. Quanto maior o tamanho, menor a superfície de contato. Vamos fazer de conta que esse meu apagador é um pedaço de carvão que vai queimar. Então, quantos lados eu tenho para que a minha combustão comece? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lados. Mas aí eu resolvi quebrar o meu carvão no meio. Quebrei, eu já não vou quebrar meu apagador, tá? Quebrei. Agora eu tenho 6 desse e 6 desse. É a mesma coisa com papel. Com o exemplo do papel que eu te dei. Quanto menor o tamanho, mais rápida a reação. Tá certo? Porque maior a superfície de contato. Açúcar cristal e açúcar refinado. O açúcar cristal, ele é grande.
a superfície de contato dele é pequena. O açúcar refinado é pequenininho. A superfície de contato dele é alta. Tá certo? Então, superfície de contato tem a ver com isso, com a área. Maior superfície de contato, a área mais rápida é a reação. Tá certo? Ah, eu te dou exemplo do sorrisal e do sal de frutas. O sorrisal em pó já tá tudo batidinho ali, você mistura, acabou. Agora, o sorrisal inteiro, ele demora mais, ele vai demorar alguns minutos ali para dissolver. E se a água ainda estiver gelada, vai demorar mais ainda, tá certo? Existe um outro exemplo de superfície de contato muito legal. Remédio, comprimido. Você com o comprimido inteiro, ele demora até que caia no estômago, o ácido clorídrico do estômago dissolva ele. Mas se você bater ele, diminuir o tamanho dele, ou seja, aumentar a superfície de contato, ele faz efeito mais rápido. Hoje em dia, existe a Novalgina, que é a dipirona, né? Mas da marca Novalgina, porque dipirona é um nome... ai meu Deus, qual é o nome? Nome genérico, né? É o nome do componente principal de pirona. Mas Novalgina e outros nomes, Dorflex, é um nome fantasia. Então você paga pela marca, tá certo? Bom, a Novalgina, ela já tem uma parada muito maneira. Novalgina em efervescente. Mas aí não é em pó, é em comprimidinho. Mas ó, faz efeito muito mais rápido. Claro, muito mais caro também. Primeiro, porque é da Novalgina. Segundo, que ela só vem numa caixa com 10. Então você paga 30 e poucos reais. E é 1 grama. Então aquilo ali é para dores muito fortes, né? Eu tenho enxaqueca. Então, às vezes, de vez em quando. Então, eu já estou tomando 1 grama de dipirona. Então, quando está muito forte, eu tenho que achar efervescente. Porque faz efeito mais rápido e eu não fico naquela loucura de dor de cabeça. Porque eu odeio sentir dor de cabeça. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, uma substância em pó reage mais rápido que uma substância inteira. Nós falamos sobre isso. Ó, a carne é digerida mais facilmente quando mastigada do que inteira. Verdade. Quanto mais a pessoa mastiga, menor diminui o tamanho da carne, dos alimentos, mais fácil é a digestão, né? Tem gente que não come, tem gente que engole. Aí, meu filho, haja ácido clorídrico para desmanchar aquilo ali, né? Aí depois fica morrendo de dor no estômago. Os gravetos queimam mais rápido do que um pedaço de madeira inteiro, verdade. A palha de aço queima mais rápido do que um pedaço de ferro. A palha de aço é o bombril, tá? Agora, tem um macete da superfície de contato do bombril. O bombril estraga em cima da pia com a água porque a água entra ali e começa a reagir. Agora, se você pegar aquela pasta neutral, astral, não sei mais que aquela pasta que você bota no bombril, que você guarda o bombril lá dentro, e tampar toda a superfície do bombril, não enferruja de jeito nenhum, ele dura uma semana. Entendeu? Aí você tampa para que não tenha reação. Se não entrar oxigênio, não tem reação. Pronto, perfeito. Isso funciona. Então, ó, quanto maior a superfície de contato, menor o tamanho. Quanto maior a superfície de contato, menor o tamanho. Quanto menor a superfície de contato, maior o tamanho, tá? São inversos. Então, quanto maior a superfície de contato, menor o tamanho. Maior a velocidade da reação química, tá bom? Galerinha do bem, estamos indo para o nosso último tópico de cinética química, catalisadores. Os catalisadores, eles agem nas reações para poder diminuir a energia de ativação e o complexo ativado. Hã? Como assim? Depois eu volto para dar uma lida nisso daqui, tá? Porque isso aqui já é de escala industrial, é a parte teórica. É mais ou menos assim. Eu tenho um gráfico com catalisador e sem catalisador. Ó, a reação começa aqui. Como é que eu sei que ela começa aqui? Porque ela está grudada no início. Então ela começa, ela vai subindo,
chega aqui em cima no complexo ativado e vai embora. Então, do reagente até o pico da montanha, aqui em cima, que é chamado de complexo ativado, é a energia de ativação. Essa reação em preto é uma reação sem catalisador. Não tem catalisador. Agora, o azul é uma energia, é uma reação com catalisador. Então, o que acontece? Aqui é o complexo ativado. A energia de ativação diminui. Por quê? O reagente está aqui, o complexo ativado está aqui, e esse caminho aqui, ó, percorrido, é a energia de ativação. É muito menor. E repara, ela começa no mesmo lugar e termina no mesmo lugar. Ela só diminui a energia de ativação. Se diminui a energia de ativação, diminui o tempo da reação. Tá certo? Outra coisa, as reações catalisadas, as reações com catalisadores, os catalisadores não fazem parte da reação. Eles não são reagentes, logo eles não são consumidos como reagente. Ué, como assim? Você imagina que você tem uma pizzaria. Tá? Eu gosto muito desse exemplo. Você tem uma pizzaria, mas você sabe que para fazer a massa de pizza você precisa de fermento, você precisa de farinha, você precisa da água, água morna vai dissolver o fermento, bababá, bum, você fez a pizza. Quando você imagina, aí você tem que deixar descansar 20 minutos, meia hora, 40 minutos, para depois você esticar a massa. Quanto mais você estica, mais fina fica, mas quanto mais fina fica, melhor ela é para comer, bababá. Só que você imagina se você tivesse um catalisador. Um catalisador seria um pedaço de metal, um metal qualquer, tá? Que você jogaria na massa em vez de jogar fermento. Você ia fazer a massa da pizza. Farinha de trigo, água morna, e você não usaria o fermento, você iria usar esse catalisador. Por quê? Esse catalisador ia fazer a massa crescer em 5 minutos. Em 5 minutos ela ia estar boa para você poder esticar. Mas, no final, ela ia estar inteirinha. Em cima da massa, você ia tirar esse catalisador, lavar, guardar para fazer outra pizza. Bom, a ideia de um catalisador é isso. É alguma coisa que acelera a reação, mas não é consumida de jeito nenhum como reagente. Na mesma quantidade que entra, é a mesma quantidade que sai. Ele não é desgastado, ou seja, você ia pagar, você tem o dono de uma pizzaria, você ia pagar, sei lá, R$30 por um pedaço de catalisador, mas você nunca mais ia comprar fermento. E, detalhe, o tempo que leva para fazer a pizza com fermento, que você tem que esperar 40 minutos para você poder esticar, com o catalisador você ia esperar 5 minutos. Gente, quantas pizzas você faria em 1 hora? Tá certo? Ia diminuir o seu tempo. Mas, infelizmente, esse catalisador não existe. Essa é uma história, é uma situação imaginária que eu invento para o aluno poder entender o que seria um catalisador. Tá certo? Bom, deixa eu ver o que mais eu tenho para falar para vocês. Vamos voltar aqui para a gente ler a parte teórica dos catalisadores. Algumas transformações químicas ocorrem com velocidades muito baixas. Tá? Mesmo com tudo, mesmo mexendo com temperatura, mesmo mexendo com superfície de contato, mesmo mexendo com pressão, ela ocorre numa velocidade baixíssima. Caraca, olha lá, mesmo com todas as condições termodinâmicas favoráveis, isso aí que eu falei, temperatura, pressão, blá, blá, blá. Isso pode tornar o processo inviável dentro de uma indústria química. Gente, pô, eu não tô nem lendo, eu já tô deduzindo e é o que está escrito. Nossa, isso é perfeito, isso é uma perfeição. É o casamento perfeito, especialmente numa escala industrial. Dessa forma, o catalisador pode ser adicionado ao sistema para tornar a reação mais rápida. O motivo para o qual os catalisadores aumentarem a velocidade da reação é que eles promovem um mecanismo diferente, mais rápido, com menor energia de ativação, para que as transformações ocorram. Lembre-se de que os catalisadores aumentam a velocidade sem sofrer modificação, ou seja, eles não são regenerados, eles são regenerados no final do processo, ou seja, eles não são consumidos. Então, quando você vê um gráfico desse daqui, com 2 picos de complexo ativado, filho, saiba que um está com catalisador e o outro está sem catalisador. Qual que está sem catalisador? O que vai ter o complexo ativado lá em cima. Qual vai estar com catalisador? O que tiver com complexo ativado aqui embaixo. Muito fácil. Então vamos lá, vamos ler esse resuminho aqui. Ó. Presença de catalisador
Ele não participa da reação. Ele diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. No nosso organismo existem muitos catalisadores, como são chamados de enzimas. A saliva e o suco gástrico, que contém o ácido clorídrico, são exemplos de enzimas que aumentam a velocidade de reação, no caso, a digestão. Olha aí que maneiro. Bom, nas indústrias químicas, principalmente na petroquímica, os catalisadores são muito utilizados para acelerar as reações, deixando os processos mais baratos. Geralmente é processo que, por exemplo, do petróleo, galera, é retirado tudo. Você vai ver que o primeiro composto a ser retirado do petróleo é o GNV. O GNV, por exemplo, quando fura um poço de petróleo, o petróleo ele jorra, ele sobe porque está cheio de gás lá embaixo. E algumas vezes ele já sai pegando fogo, né? Se tiver alguma coisa, alguma chama, quando ele sobe, ele já queima. Por quê? Porque sai o metano, o etano, o propano, o butano, o pentano, o hexano e vai embora. Tem muitos compostos. E dentro da petroquímica, dentro da indústria química, eles usam catalisadores para transformar uma substância em outra. Quebrar as cadeias carbônicas, fazer 2 compostos diferentes. Gente, eles fazem uma salada maravilhosa. Isso é o que a nossa Petrobras faz. Sabe? Então, isso é muito bacana. Bom, tá. Uma forma de ver a ação dos catalisadores é adicionar o açúcar ao refrigerante. Os refrigerantes carbonatados contêm dióxido de carbono, gás carbônico, e podem ser eliminados mais facilmente com a adição de açúcar. A reação de eliminação do gás ocorre com mais velocidade e percebe-se a formação de bolhas de gás deixando a solução. Bom, isso é o tal do Mentos. Mentos na Coca-Cola. Explode. Não, ele faz com que o gás todo que esteja ali dentro saia, mas saia numa velocidade absurda, porque a bala é usada como catalisador. Bom, tá. Eu já entendi a parte teórica. Se a senhora me der um gráfico, eu sei dizer qual é o gráfico que tem catalisador e qual é o gráfico que não tem catalisador. E na reação? Como é que eu vou saber? Muito simples. É a coisa mais simples do mundo. Os catalisadores são sempre escritos em cima da seta da reação. Sempre. Então aqui eu tenho A sólido com B sólido, com um catalisador que eu não sei quem é, não importa, e formou uma substância AB líquida. Aqui eu tenho dióxido de enxofre, 2 moléculas, mais meio mol de oxigênio gasoso, na presença de dióxido de nitrogênio, tá? Formando o SO3, 2 de SO3. Repara, não teve nenhum produto formado com nitrogênio, porque os catalisadores não são consumidos, não são reagentes. Eles saem da reação da mesma forma que eles entraram. Volta na massa de pizza. Misturei tudo na massa de pizza, misturei, apertei. Aí eu deixei 5 minutos descansando. Quando eu chego lá, o catalisador está em cima da massa, eu tiro ele, lavo, guardo e uso para outra pizza. Isso é um sonho de consumo. Nunca mais você gasta dinheiro com fermento? Não é? Mas infelizmente isso não tem ainda. Não tem. É igual a panela do arroz que a gente vai aprender em equilíbrio químico. Se eu descubro aquela panela de arroz e faço ela, nossa, eu fico rica. Agora, os catalisadores, eles podem ser, né, que a gente chama das reações catalisadas, né? Pode ser uma catálise homogênea ou uma catálise heterogênea. Bom, eu não vou te perguntar muito isso não, tá? Não tem muito fundamento e quase não cai isso em prova. Catálise homogênea é quando os reagentes e os catalisadores estão no mesmo estado físico. Ou seja, todos gasosos, todos sólidos ou todos líquidos, tá certo? Heterogênea é quando os reagentes e os catalisadores não estão no mesmo estado físico. Por exemplo, os reagentes são gasosos, o catalisador é líquido. Os reagentes são gasosos e o catalisador é sólido, tá certo? Em estados físicos diferentes. Bom, o que pode ser usado como catalisador? Não existe um catalisador ideal. Para cada reação existe um tipo diferente de catalisador. Agora, os mais comuns são metais: cobalto, níquel, platina e paládio. Ácidos, que catalisam muitas reações: ácido sulfúrico. Óxidos metálicos, os óxidos que são chamados de... Não, esse aqui não é anfótero, só o de alumínio. Óxidos metálicos, o óxido de alumínio e o óxido de ferro.
tá? Que no caso aí é o óxido de carga -3, é o óxido férrico. Base, que é usada como catalisador, hidróxido de sódio, NaOH. E as enzimas lipase, né, e o suco gástrico, por exemplo. Esses são os mais comuns. Mas você tem que decorar isso? Não. O que você tem que saber? Primeiro, o que eu quero que você saiba de catalisador? Curva que vai lá em cima, não tem catalisador. Se no mesmo gráfico tiver uma curva que está aqui embaixo, essa curva que está aqui embaixo tem catalisador. Se for uma reação, os catalisadores são escritos em cima da seta. Então, essas reações são catalisadas. Se os catalisadores estão na mesma fase, o estado físico que os reagentes, catálise homogênea. Se eles estão em estados físicos diferentes, catálise heterogênea. Ah, pelo amor de Deus, isso é muito fácil. De tudo que a gente já aprendeu? Ah, para! Bom, então qual é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Sem ser consumido. Ele sai inteirinho, ele sai do mesmo jeito que ele entrou. Bom, a nossa próxima matéria é equilíbrio químico, é claro que não vai ser hoje, tá certo? Então nós temos 3 vídeos gravados, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Você precisa assistir na sequência. Eu vou escrever isso para você depois, tá certo? Grande beijos e acabamos cinética química.